Olá, meus queridos amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, é uma grande alegria poder recebê-los aqui. E hoje eu quero fazer um vídeo diferente do que eu estou acostumado a fazer aqui no canal. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês a minha biblioteca, os meus livros que eu tenho aqui no meu acervo. E eu quero, com isso, incentivar você também a montar uma biblioteca na sua casa, para que você possa estudar a palavra de Deus, ter bons livros, boas referências. Afinal de contas, a leitura é um exercício maravilhoso para a nossa mente, para a nossa vida, para a nossa motivação, para a gente adquirir conhecimento. E ultimamente eu tenho percebido que as pessoas elas têm perdido esse hábito, né? Têm perdido o hábito da leitura. Então eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho do que eu tenho na minha casa. Eu moro num apartamento, né? Então o espaço é pequeno, é apertado. O meu sonho é ter uma biblioteca, uma sala, um escritório, né? Quem sabe Deus ele me abençoa com esse sonho aqui na terra, ou se não lá no céu com certeza eu vou ter. Mas o meu filho João Pedro, que é o cameraman desse vídeo, eu quero que ele comece mostrando aqui, ó, a minha coleção que eu tenho de comentários bíblicos, né? A gente deve começar sempre pela Bíblia, né? Que é a base de tudo. Então aqui eu tenho esses comentários bíblicos da Casa Publicadora Brasileira, como por exemplo aqui o Tratado de Teologia, para aqueles que estudam, né, a Palavra de Deus e querem se aprofundar mais nas doutrinas da nossa igreja, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na qual eu pertenço. Esse é um ótimo material. E também para que você possa ter um conhecimento maior de textos, às vezes difíceis da Bíblia, né? Então aqui você tem são 9 volumes, faltam 2 ainda para completar a minha coleção. O primeiro volume é o volume que fala de Gênesis a Deuteronômio. Então aqui, ó, mostra aqui, João. Você tem os versos, né, e a explicação. Além de também no começo você tem vários artigos que falam sobre os textos da Bíblia, né, os livros que estão sendo estudados. Então esse daqui é um material muito bom. Eu quero mostrar aqui para vocês também algumas Bíblias que eu tenho de estudo. Essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia que eu uso bastante, que é a Bíblia Andrews, para estudo. Às vezes a gente prega na igreja também, então a gente utiliza esse material. Mostra aqui, João, ó, ele tem, como toda a Bíblia de estudo, tem suas notas de rodapé com explicações, então é um material muito bom. Essa é uma outra Bíblia que eu tenho também na minha coleção, é uma outra Bíblia de estudo, nova versão transformadora. É uma Bíblia muito legal, quero que você mostre aqui, porque ela tem alguns pequenos artigos aqui no meio, ó, tá vendo? Então é muito legal porque você vai aprendendo sobre diversos aspectos dos tempos bíblicos. Então essa Bíblia aqui é muito boa. Tem uma outra aqui também que eu quero mostrar para vocês, que é essa daqui, ó, Bíblia Palavras-Chave. Ela tem um dicionário hebraico e grego, né, do Antigo, para você estudar o Antigo e o Novo Testamento, e que dá um sentido muito mais amplo para o texto bíblico, tá vendo? Então quando você vê aqui, ó, você tem um númerozinho do lado do texto, e aí você vai lá no final, você tem o dicionário com a referência do número e a explicação. É importante a gente aprender, né? A gente que estuda a Bíblia, por mais que a gente não seja especialista em grego, em hebraico, mas você tem uma noção básica, é muito bom porque isso aumenta muito o seu conhecimento. Aí aqui, João, mostra aqui também, ó, esse livro aqui é um livro muito legal para quem quer estudar e se aprofundar na palavra de Deus, interpretando as escrituras. Descubra o sentido dos textos mais difíceis da Bíblia. Então, ó, esse é uma ótima indicação. E aí, passando da Bíblia, eu quero mostrar agora para vocês os livros de Ellen White que eu tenho também. A Ellen White, para mim, depois da Bíblia, é a autora que eu mais leio. Então, eu tenho vários livros dela aqui. Claro que a coleção, né, completa é muito maior que isso, mas eu creio que eu tenho os principais volumes aqui. Ó. O Grande Conflito, que é um clássico de Ellen White. Esse livro aqui eu tento ler ele pelo menos uma vez por ano, né, para a gente aprender sobre o tempo do fim, ter uma panorâmica aí do grande conflito entre o bem e o mal, um livro maravilhoso. Um dos meus preferidos, que é outro clássico também, ó, Desejado de Todas as Nações.
Esse livro aqui é maravilhoso, é incrível. A gente tem a série Conflito, né, que é Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis. Então aqui, ó, Atos dos Apóstolos, História da Redenção. Esse livro aqui, eu li ele há pouco tempo, Conselho sobre o Regime Alimentar. Olha, o poder que esse livro tem de influência para melhorar a nossa saúde é um negócio inacreditável. Eu sou testemunha disso. Depois que eu li esse livro, eu realmente fiz algumas reformas na minha vida e tem me ajudado muito. Mas um dos meus preferidos que eu queria mostrar para vocês é esse daqui, Vida de Jesus. Esse é um livro que eu ganhei de um irmão da igreja, logo quando eu entrei na igreja, também de Ellen White. Ele é todo ilustrado, ele mostra toda a vida de Jesus. É um clássico também da nossa igreja e é maravilhoso esse livro. Eu já li ele acho que umas 3 vezes pelo menos. Aí aqui eu quero mostrar alguns outros livros para vocês. Também a gente tem as lições de escola sabatina, né? No momento eu estou tentando estudar aqui 3 lições dos jovens, dos adultos e também dos adolescentes, junto com o meu filho João. E aqui eu tenho alguns outros livros que são livros não necessariamente religiosos. Esse daqui né, do pastor Rodrigo Silva, Ceticismo da Fé, Deus, uma dúvida, uma certeza, uma distorção. Esse livro aqui, se você puder adquirir ele e ler, ele é maravilhoso. O Rodrigo Silva é muito bom, né? Então aqui ele fala assim, com uma linguagem muito acessível, e ele responde questões existenciais profundas, né? Por exemplo, por que o mal existe sendo que Deus ele é bom, né? Então são esses conflitos que muitas vezes as pessoas têm. E aqui eu tenho alguns outros livros também que eu gosto bastante de ler. Esse livro aqui, ó, Prato Sujo, Como a Indústria Manipula os Alimentos para Viciar Você. Aqui é um livro para a gente aprender como se alimentar melhor. Tem esse outro aqui, ó, Grande Extinção em Massa. É um livro para quem gosta de estudar sobre geologia. O autor Naor Neves Jr., ele é um geólogo cristão e ele mostra nesse livro as evidências de que houve um dilúvio global. É muito, muito legal esse livro. Apesar de ele ter, às vezes, uma linguagem um pouco mais técnica, mas para você que quer aprender sobre esse assunto, ele tem várias imagens, gráficos, e ele vai discorrendo aqui no livro as diversas evidências que existem no mundo de que realmente houve um dilúvio global. E aí ele fala sobre a extinção dos dinossauros. Olha, é um livro muito maravilhoso. Vem cá, João, eu quero mostrar aqui essa estante que eu tenho com alguns outros vários livros. Esse livro aqui é outro do Rodrigo Silva também, que é maravilhoso. Você quer aprender sobre a vida de Jesus, a enciclopédia histórica da vida de Jesus. Esse livro é incrível. Eu pude ler ele também todinho, é muito bom. Você aprende muita coisa sobre o contexto histórico da vida de Jesus, né? Como que era a vida ali na Palestina, onde Jesus, tá vendo? Ó, tem achados arqueológicos. É um livro incrível. E como eu gosto bastante de estudar sobre profecia, eu quero também mostrar alguns livros de estudo do Apocalipse, como esse, ó, Uma Nova Era, segundo as profecias do Apocalipse. Esse livro aqui é muito bom. Tem esses outros 2 aqui também, ó, que eu recomendo a leitura, O Último Império, A Nova Ordem Mundial e a Contrafação do Reino de Deus, foi escrito pelo teólogo Vanderlei Dornelles, onde ele fala sobre, ele discorre sobre a interpretação adventista de que uma das bestas de Apocalipse 13, né, que é a besta da terra, é os Estados Unidos. Aqui tem um outro também de Marvin Moore, Apocalipse 13, leis dominicais, boicotes econômicos, decretos de morte. Muito bom para você que quer aprender mais sobre profecias. E aqui também, mostra aqui, João, eu tenho as meditações. Então eu tenho o hábito também de todos os dias de manhã eu leio a meditação do ano. Então a Igreja Adventista, ela lança essas meditações, a meditação desse ano é do Rodrigo Silva, né, Descobertas da Fé. Então aqui você tem durante todo o ano todas as meditações. Mas uma meditação para mim que eu guardo no coração e que eu sempre que posso, às vezes eu tiro um tempinho para ler, é essa daqui, ó, para não esquecer. Essa meditação é do ano de 2015. É maravilhosa porque ela fala sobre a história da igreja.
Então, todos os dias, o autor, que é o George Knight, é um historiador da igreja, ele vai falando sobre o início do movimento, sobre os desafios que os pioneiros adventistas tiveram. Então, é maravilhoso, é muito bom. Então é isso, gente. Essa daqui é um pouquinho da minha biblioteca que eu tenho. Tá? Tenho vários outros títulos aqui, não vou, logicamente, apresentar todos para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu queria que vocês se desafiassem a ler mais, tá bom? Que vocês possam ter o hábito da leitura, porque isso transforma a nossa vida. O conhecimento, ele transforma a nossa vida. Quanto mais a gente lê, né, além de a gente ficar mais inteligente, mais sábio, melhora o nosso raciocínio lógico, o nosso senso crítico. Então, assim, é muito bom você ler. Eu sempre falo isso para as pessoas, leiam, eu procuro dar livros de presente para as pessoas, emprestar livros também, quem sabe até trocar livros, né? A gente precisa sair um pouco mais das telas, sabe? A gente fica muito preso na tecnologia e a gente perde essa riqueza toda. E nós vivemos em um tempo privilegiado, porque hoje em dia é muito mais fácil você adquirir um livro do que no passado. No passado era muito mais difícil, era muito caro. E hoje a gente tem um pouco mais de facilidade, um pouco mais de acesso, né? Mas o livro principal é esse, né? É a Bíblia Sagrada. Esse a gente não pode deixar de ler jamais. Todos os dias, esse tem que ser o nosso livro de cabeceira. Todos os outros livros, comentários bíblicos que eu mostrei, os livros de estudo, né? Bons livros que não sejam religiosos também, é bacana da gente ler, para a gente adquirir conhecimento, mas o principal é a palavra de Deus. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que Deus abençoe você e até uma próxima.